Muito bem, Inteligência Orgânica Podcast no ar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um papo pessimista, desanimado, né? Não sei como você continua aí dando audiência para esse papo apocalíptico, esse papo que te deixa com mais perguntas do que respostas sobre o futuro, sobre a nossa dependência química, ideológica, mental dessas tecnologias que te mantêm aí rodando uma rodinha de rato. Bom, se alguém ainda continua aqui depois dessa introdução, hoje, né, vamos falar sobre bater papo, sobre pioneirismo, sobre alguém que eu já conheço há mais de 20 anos, cara. Putz, pois é, mais de 20 anos. O que mostra que essa barba branca que está aqui no meu queixo também se reflete nos cabelos do meu convidado de hoje, que já conheço e admiro há muito tempo e que, como todos os outros aqui convidados do Inteligência Orgânica, vai ser obrigado a ouvir uma introdução em que eu digo que eu sou um pessimista em relação ao futuro. E eu convido pessoas aqui nessa nova fase da minha vida em busca de uma mensagem de esperança, de otimismo. Será que essa mensagem vai vir de você, meu querido Patitas Felipe Solari? Sensacional, muito obrigado pelo convite. Espera só um minuto que eu tô precisando responder aqui uma mensagem, eu tô precisando responder um WhatsApp aqui, eu tô precisando responder um... Calma, vou deixar ele aqui, ó, de ladinho. Que alívio. O bom do podcast é que você deixou o celular de lado pelo menos uma hora na tua vida. É o famoso calma urgente, né? Dizem que existe... que até nomearam podcasts por aí com calma essa... urgente? Calma urgente. Gosto, bom. Ó, deixa eu jogar pra lá, então, joga, esse negócio aqui. Esse aparelho que a gente não vive mais sem, né? Não vive mais, E cara. você sabe que quando a gente se conheceu, isso aqui nem existia. Então, era... Pois é. Nossa, então quando para pra pensar que a gente pegou na comunicação a grande mudança da comunicação, né, através desses bichinhos aí, é muito louco, porque a partir do desenvolvimento do celular, que o celular passa a virar câmera, que o celular passa a virar seu estúdio, né, basicamente, tudo muda, né? Mudou tudo, mudou todo o sistema da comunicação. Tudo que a gente aprendeu, tudo, né? Eu me sinto diretamente afetado pela mudança, por essa mudança aí, como apresentador, como um cara que escolheu, tipo, que eu ia viver de ser apresentador e, ver tantas transformações no meio e ter que me adaptar, porque se não me adaptasse, cara, eu ia rodar, né? Total. Porque na época ali, se você tá... Eu digo para algumas pessoas que na época da MTV, quem era apresentador de TV fazia parte de um grupo extremamente exclusivo, não só de MTV, de outros canais, mas que não passava, e aí você pode passava de 100 pessoas. Sim, no máximo. Sabe? Poderiam dizer assim, eu sou apresentador de TV, porque para você ser um apresentador, você tinha que ter um programa na TV. Não tinha outra escapatória, não tinha o YouTube, não tinha... Não tinha? Então, cara, eu fui por muito tempo um baita de um privilegiado. Sim. Um baita. E pra mim, esse era o sistema, né? E quando eu saí, depois eu fui pro Legendários lá, né? Fiquei na Record. Aí me enchi o saco, me decepcionei artisticamente. TV aberta, né, e tal. Aí a Record ainda, assim, o programa bem popular e tal. E, mano, e aí eu saí, fui fazer uma produtora chamada Guilhotina Filmes. E aí fui trabalhar com arte, com cinema, não sei o quê. Depois, no meio do caminho, eu fui me reencontrando e falando, não, eu sou mesmo um comunicador, eu gosto disso, eu sinto que eu nasci pra isso e tal. Só que aí o sistema já era outro, cara. E aí você fora da TV, era uma coisa assim, ferrou, eu não tenho opções, cara. Fora da TV, se eu não tô na TV apresentando, como é que eu sou um apresentador de TV? E aí que eu acho que o nosso grande debate aqui de hoje, assim. Porque mudou tudo e isso aqui passou a possibilitar com que eu não precise mais ser um apresentador de TV, ou estar na TV, para ser um apresentador. Cara, eu chorei muito, eu tive, sabe, momentos muito darks de falar, mano, eu nunca mais vou conseguir entrar batia na porta das emissoras lá, tentava um espaço e tal, não conseguia. Eu falava, mano, ferrou, eu vou ter que mudar de profissão, eu gosto muito de editar, né, eu edito muito e tal. Cara, acho que eu vou voltar a ser editor, que eu trabalhei muito na Mixer um tempo, na produtora.
como editor, vou voltar a ser editor, não vai dar pra ser apresentador e tal. E aí eu entendo que isso aqui, cara, aí eu fiz lá o Sistema Solar em 2018, né, o podcast, que foi a minha chegada, teoricamente, nessa coisa de, bom, então eu não preciso mais da emissora, eu posso fazer. Pô, a gente sabe todo o caminho da produção audiovisual, né, por termos trabalhado muito nos bastidores, estagiário, produção, assistente de direção. Só que você tem que ser corajoso, né? Você tem que matar no peito isso tudo aqui, né? Mexer, saber entrar nas coisas pra postar, né? As hashtags e tal. Reprogramação mental, né? E aí você dá aquele mergulho fundo que você fala, bicho, isso não tá me fazendo bem, né? Que é muito teu momento, assim. Calma. Né? Acho que a gente tomou muito café antes de começar. Meu Deus. É que assim, você sabe? Você passou 20 anos aqui. É que eu tô fazendo conteúdo curto agora, entendeu? Então eu tenho que falar tudo em 15 segundos. Primeiro, responde a pergunta. Quando a gente fala de futuro, Felipe Solari, você é um otimista, um pessimista, um realista, um pragmático ou tudo ao mesmo tempo agora? Como diria meu amigo Bruno Formiga, eu sou um chato com carisma. Um chato com carisma. Tipo, eu tenho assim, minhas impressões de que vai tudo pegar fogo por causa dessas IA e tudo mais, que assim, já foi. O ouro da época mesmo, que você viu um vídeo com o coração aberto, já foi. Pô, eu tô sendo enganado agora, porque agora tem um novo padrão que é a câmera de segurança. Tipo, é um urso que entrou e tinha uma criança. É a IA que reproduz vídeos de amadores de câmera de segurança, de animais invadindo lugares e tal. E eu fiquei impressionado e depois eu fui ver era IA, o vídeo que eu vi e tal. Então assim, eu tenho bastante ressalvas, tento me manter o mais distante possível e o mais pé no chão possível. Na fazenda, com os amigos, tomando cerveja, dando risada, ouvindo umas músicas meio brega. Isso eu ainda, cara, eu primo muito. O meu contato com os amigos, sair, estar na rua, estar no sol, desfrutar de uma viagem e ver ali. Isso eu ainda tento muito, que é o que me mantém ainda saudável e minimamente distante disso aqui. Mas, cara, eu entendo que a gente não tem escapatória. Então hoje eu tô tentando ter uma relação saudável com ele, assim, sabe? O que te dá mais esperança. E me deixa, né, cara, com esperança. Eu tô tentando, assim, equilibrar bem, sabe? Eu passo muito tempo aqui, mas, cara, hoje em dia eu me considero bem desencanado com ficar vendo os comentários e quantos likes deram, quantos comentários não deram e tal. Eu fico no começo ali mais interagindo com a galera pra ganhar no engajamento e interagir ali, mas depois, se a galera continuou comentando no dia seguinte, no outro dia, eu já não consigo mais ir lá, porque eu falo, precisa ajudar e comentar lá e tal, mas também, calma, sabe, eu também quero viver, sabe, a gente vem do mundo analógico, a gente viveu o mundo analógico, e ele era demais, cara, e eu, se eu puder ter os meus momentos de mundo analógico, assim, cara, eu vou lutar pra ter, assim, sabe? Eu, às vezes, tenho até orgulho de ser aquele cara que, às vezes, foi numa situação muito legal, um evento, uma balada, e não tirou o tanto... Devi tirar umas fotos. Não tirou o tanto de foto que devia, não fez o Reels que devia. Me chateio, porque eu tenho que fazer, porque nananana, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um orgulhozinho meio banda independente aqui dentro de mim que fala... porque eu tava vivendo, porque eu tava lá desfrutando daquele momento, entendeu? Porque ainda é sobre isso também. Eu acho que você teve essa experiência de ser atropelado pela tecnologia e de uma forma muito pública, né? Porque você era apresentador. A gente se conhece há 20 anos, para quem não sabe, porque eu fui estagiário da MTV. Exato. E eu cheguei ali no estágio no momento em que Felipe e André, daquela turma ali de 2005 na e a gente tinha mais ou menos a mesma idade, a gente era muito, né? E vocês foram alçados à apresentação e eu lembro que eu cheguei na vaga do André de estagiário. Sensacional, com o grande Taliba. O grande Taliba. Exato. Um beijo pra vocês. Beijo pro Taliba. Nema. Nossa, toda a turma ali, né, cara? Aquela galera muito e todas legal. as outras coisas. Miguel Socol, galera da MTV. E ali foi nossa formação dentro de um mundo em que todos estávamos trabalhando no lugar que era o sonho pra gente, dos anos 90. Você já tinha até tido uma experiência na Band, né? Isso, que eu lembro. Com o Mion ali, com de Mion, estagiário. E daí, ao longo do tempo, a gente foi se adaptando às mudanças, como você disse aqui no começo. Cara, ótimo, você cobriu 20 anos ali. Só que existiu muita...
uma adaptação por dor, assim, no meio do caminho, imagino. Muito, cara, Porque muito. pro cara que era o apresentador de TV, esse extremo privilegiado dos anos 90, dos anos 2000, é menos se acostumar a viver do digital. Meio que te traz pra te tira do pedestal e te coloca... E tirava, né? Eu acho que a gente Tirava. tinha essa impressão. Porque... Mas muita gente ainda tem. Muita gente ainda tem. Muita gente ainda tem. Total. Muita gente que ainda está no sistema da televisão, que nunca saiu, ainda enxerga a TV como um lugar que está acima da internet, né? E aí é engraçado, o Elcio Coronato, né, que trabalhou comigo lá na MTV, não sei se você chegou a pegar a fase dele, depois ele esteve no Legendários também. A gente faz muito análise de pessoas que saem da TV, nomes gigantes, tá? Nomes muito grandes da TV. E que saem da TV, aí rompem o contrato, a emissora não quer mais, aquela coisa, aí para de ganhar o salário de astronômico. Isso. E aí de repente fala, eu vou lançar o meu canal do YouTube agora. Porque eu tenho um canal do YouTube, porque a minha mídia, porque o meu veículo de comunicação entra nessas e faz a festa de lançamento do canal do YouTube. Mas isso não era pré-pandemia? Não era um negócio de 2015, era, 2020? Era. Só que você pode reparar, muita gente deu com os burros na água, né? A maioria. Tipo, a maioria. Porque a audiência não é a mesma. A linguagem não é a mesma. A linguagem não é a mesma. A tua fama da TV, na internet, não é a mesma. E o contrário também acontece muito. A gente analisa e tem uma brincadeira até hoje que nós não temos ainda um grande nome na internet que virou um grande nome da televisão aberta. Não tem. Mas precisa? Não, mas é uma dinâmica, né? Uma observação, uma brincadeira que também te ajuda a explicar de que são dois universos diferentes. Eu não preciso me importar, e isso eu me importei muito, com a minha escola da TV e tentar empregar essa escola na internet. E quem da TV tá me vendo aqui. A verdade é que ninguém da TV tá te vendo aqui. Pode se soltar, pode falar o que você quer, pode trabalhar teu conteúdo mais livre, que eu acho que isso que é o legal da internet. Eu acho que as pessoas ainda se maltratam muito e não se permitem se jogar. Sabe, se a gente pensar que o YouTube é meio a MTV da nova era, digamos assim, que é o lugar onde se experimenta, eu acho que se experimenta pouco no YouTube, assim. Porque é tudo baseado em outros formatos que deram certo. Não, é porque é muito rápido saber o que dá certo. Então, assim, a gente vive escravo da métrica, na verdade. Perfeito. E não deveríamos, né? Não deveríamos. Não deveríamos. Eu não acho que, por exemplo, os programas eram criados na MTV baseado em audiência. Em audiência. Que é a métrica, né? Se a gente fizer Mas era uma métrica comparativo. que demorava, em que não sabia. Agora você tem que fazer a criação do seu vídeo curto pensando na retenção. Então eu tenho que ter um começo que eu jogue 50 frames em 10 segundos. Isso, pra essa regrinha. Pra né? galera não ir embora. Porque você não tá em busca só da sua audiência. Você tá querendo convencer um cérebro que tá acostumado, tá bombardeado de estímulos a ficar naquele conteúdo. Perfeito. Porque a plataforma faz isso. E aí a gente não fica... Você não acha que a gente fica com uma criatividade... Limitada? Fica. Com certeza fica, assim. Mas se a gente... E aí por isso que o conhecimento é tão importante, assim, né, cara? Porque não é tudo... Porque a gente é bombardeado dessas informações do que deve e o que não deve na internet, né? Que deve fazer assim, não deve fazer assim, porque a métrica, ela é fundamental e tal. Mas aí a gente começa a ver, sei lá, histórias de pessoas que a gente gosta e admira. Pode ser um músico, pode ser um ator. E de como essas pessoas muitas vezes romperam os padrões para virar o padrão. Sim. Outro dia eu tava vendo um dos livros preferidos do Steve Jobs, que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. E que diz que toda revolução científica tem uma estrutura, ou seja, lá é meio que... há um caminho para se fazer uma revolução. Fórmula. Isso. E um dos princípios é que você vai romper alguma coisa que está sendo reproduzida em massa. E quando você para um pouco para pensar nessa lógica, é até fácil. Não é tão difícil. É que as pessoas estão tão fechadas em seguir o padrão. Se elas começassem a ficar assim, o legal é não seguir o padrão, o legal é não... Você ia começar a ter um monte de pessoas tentando quebrar padrões. Acho que falta coragem aí no meio também um pouco, assim. Falta coragem.
Falta o entendimento de produção, de você pensar assim, cara, eu vou tentar romper esse modelo aqui que tá sendo feito. Tenta, experimenta. Não adianta experimentar por 3 vídeos e depois abandonar. Você tem que tentar minimamente experimentar por 3, 6 meses. Uhum. Que toda mudança, toda revolução implica que você martele essa ideia, entendeu? Que é esse momento que chegou agora, né? Que é o que você tá fazendo agora. Isso. Buscando uma criação de conteúdo que seja mais genuína, mais sua, falando Exato. de novo de música. Isso, porque eu tenho um DNA aí. Porque também tem um estudo de mercado aí também, né? O que eu vou fazer? Como é que eu me posiciono? Como que eu me posiciono agora? No meio de tanta gente. Com mais de 40 anos, você deve ter também. Perfeito, eu tenho 41, tô com 43. 43, é. Né? Um monte de dono da verdade por aí, Isso. um monte de discurso, mano. Não, cara, pô, tô mais maduro, sabe? Aprendi bastante coisa nesse tempo. Fiz o podcast, peguei o mercado bem no começo. Aí que tá. Né? A gente sai. Ainda bem que eu não tenho mas roteiro, porque a gente não tem vai e volta, né? ordem nenhuma aqui dos negócios. Ô, Felipe, o seu foi o primeiro podcast que eu fui, cara. E na vida. Foi, olha, 2019. 2019, E eu já achava que você fazia um trabalho incrível lá no Sistema Solari. Eu já vi entrevistas do Igor dizendo que, cara, quem que fazia podcast? O Igor é muito legal nesse sentido. Era o Solari. Você foi um pioneiro no podcast no Brasil. O de vídeo, né? Nesse formato assim, isso, o videocast. Porque tinha o Jovem Nerd, que era um podcast de 20 anos. Que era mais assim. Eles dois juntos falando, né? Sobre ideia. Os 4 ali, né? Mais áudio, né? Bastante áudio e tal. Era áudio, era podcast que você baixava na Apple Store ali, aquelas coisas assim. O que eu detectei ali em 2018 foi o modelo de negócio ou de programa do Joe Rogan mesmo, e o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que era o começo desse podcast, e era muito engraçado, porque falava podcast, eu tinha que explicar para muitas pessoas, né, o que era, né. Depois a coisa foi embora, popularizou pra caramba e tal, e eu também tive minhas dores aí no meio desse processo por ter sido um pioneiro nesse mercado, e, cara, e ter visto muita gente voar, explodir, criar impérios de comunicação a partir do seu podcast. E eu sei, assim, não é que eu sei, né? Mas eu tenho o porquê que isso aconteceu, assim. E pra mim é muito claro, o meu conteúdo era... Tomar cuidado com a palavra, né? Mas ele não era apelativo, ele não buscava as massas através do funk e do outro... Eu não fui nessa abertura popular mais fácil. Mas foi uma escolha ou foi algo que foi sou eu, né? Tipo, eu preciso fazer a coisa mais... E, cara, eu levei nomes grandíssimos e fizemos conversas super legais e profundas, assim, que eu considero que tem um valor muito grande. Que não é o valor financeiro, mas é o valor das ideias, o valor do... Entende? E você chegou a ter uma frequência, porque assim, os grandes podcasts montaram esses impérios também por estar ao vivo todo dia. Por estar ali dedicado. Era aquilo. Isso. E muita gente que tinha que fazer aquilo dar certo, porque aquele era o... Eu acho que você tinha outros... Sim, e eu já tinha trabalhado com TV, eu não tava nessa sede de, caralho, eu quero ficar famoso, eu quero... Blá, 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 blá. Famosidade pra mim, né? Tipo, mano, hoje em dia, tipo, não tô nem aí, né? Então, mas é porque eu sinto que esses moleques estavam com essa sede claro. que eu tinha quando eu tava lá na MTV com o Vasco e a gente tava lá. Eles estavam nessa sede, nesse momento, né? E aquele era o caminho deles. Isso. Então agora, você tinha o podcast meio como um projeto B, assim? Não. Naquele momento mas eu pensava ele um projeto muito mais como vitrine. Para que os diretores que a gente conhece, as pessoas que me olhassem e falaram, pô, o Solari tá de volta, pô, o Solari tá fazendo um baita projeto. Solari, vem cá. Tá. Vem apresentar tua coisa, vem fazer. Eu usei isso como uma vitrine, acho que aí também tem uma observação legal de se fazer. E cara, eu ajudei, mas assim... O Léo Sui, que é o menino que montou comigo o estúdio do Sistema Solari, que é um estúdio que foi montado sem nenhuma lógica de como se monta um podcast. Ele foi montado... Na tua casa. Na minha casa. Meu pai é diretor, né, de cinema e tal. Então, no conhecimento que eu tenho de direção de cinema. Claro. Então, ele é um estúdio até meio diferente, porque tem umas luzes japonesas, balões japoneses pendurados e tal, porque é minha casa também. Mas o Léo, que a gente ajudou a montar e criar, digamos assim, esse modelo de como montar um podcast de maneira simples e prática, foi ele que montou o Flow, foi ele que montou o Podpah. Então eu estive no estúdio do Podpah no dia que estavam montando as câmeras, estive no Flow, eu participei muito dessa célula inicial do podcast, assim.
E conversei muito com o Igor e com o Igão e tal, de modelo e tal. E eles me diziam, Solari, é o ao vivo todo dia, é o ao vivo. Aí eu fui lá, gastei mais, sei lá quanto, 15 mil, 20 mil reais. Comprei o PC, estruturei minha casa inteira pra fazer o ao vivo. Todo dia. Porque antes eu só gravava com as câmeras, eu ia pra ilha e editava. No Final Cut ele ainda não na era época. ao vivo, exatamente. Não era ao vivo. Aí eu passei pro ao vivo todo dia, 5 vezes por semana e tal. Só que mesmo... Você chegou a fazer Cheguei a copiar esse modelo deles. Copiar. Que ano isso? 2019, 2020. Ainda um pré-pandêmico. Aí comecei a fazer os flyers dos convidados, anunciar aquele flyer que é a agenda da semana. Sei. Todo esse modelinho, assim. Mas é engraçado, cara. Eu acho que o meu, ele era mais nichado para uma turma que queria pensar mais, talvez uma turma até mais velha, nesse caso. Então, as altas audiências foram audiências que não chegam nos números, sei lá, 150 mil, um episódio que foi muito visto, assim, sabe? O meu top. Foi João Gordo e Casagrande juntos. Sim, um animal. Encontro de gigantes ali e tal. E aí, cara, no meio desse processo todo, eu me chateei bastante. Falei, não, pô... Aí me desestimulei, né? Que isso é foda, assim, se desestimular. E você fazia sozinho? Fazia sozinho, Você mandava cara. os convites, assim? Mandava, conversava com a galera. Isso é foda. Sabe? Tipo, realmente... Só que eu tinha uma esperança de que o mercado ia caminhar pra uma coisa mais unida... mais um mercado mais legal, eventos de podcasters, premiações de podcasters. Até hoje a gente não tem uma premiação de podcast. A gente só tem, se eu não me engano, a gente só tem uma que é do Spotify, que é totalmente tipo, chapa branca pra eles, sabe? Então, tem o Prêmio Best, que tem 50 milhões de categorias mas tipo assim, também. cadê a noite do Oscar do podcast, que todos os podcasters vão, você tá transmitindo na Casé TV, aquelas coisas, entendeu? Não tem, ainda ele não eu sinto que ele não conseguiu se estruturar, ele não conseguiu virar a Kings League do futebol, sabe aquele negócio do... Que aquilo lá se estruturou como um grande modelo de negócio, tem a noite de premiação, tem a noite... Sabe, eu sinto que o podcast ficou... E é muito... E aí, cara, eu acho que assim, o Igor do Flow, ele tem um pouquinho mais a consciência de que isso é um mercado. Ele é o cara que cita meu nome várias vezes, em várias entrevistas, e eu acho isso super legal. Mas eu sinto que outros grandes players são muito individualistas no seu negócio. E que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas a gente não teve ainda um podcaster que seja um cara muito foda. E que vai fazer muito pelo mercado. Acho que a gente vem de os nossos caras que a gente pegou como referência, eu gosto muito do Serginho Groisman, por exemplo. O Serginho, antes de ser apresentador e tal, ele era um agitador cultural em São Paulo, ele fazia eventos com titãs, levava titãs na faculdade, nananana. Uma equipe, né? Que isso. Ali na escola dele. O Nelson Mota lá também, que fazia uma... Esse espírito... E aí, isso aqui é um grande culpado. Sim. As movimentações artísticas que eu admirei sempre se fizeram em bares. E aí, de repente, você fala, não, mas pera, o Dali era amigo do Lorca, que saía com o Ernest Hemingway. Como assim? Esses caras iam beber num bar? Minha cabeça explode quando eu vejo que esses caras e vários outros movimentos artísticos, esses caras estavam juntos no bar. Nananana. E eu acho que a gente aqui, hoje em dia, a gente é muito cada um por si. A gente não se encontra, não tem isso. Tem muita invejinha por causa disso aqui também. Ai, não, porque o cara tá lá. Isso foi criando também que às vezes machuca a nossa cabeça, né? Do comparativo. Sim. Então, esse excesso de se comparar e não saber tirar o seu ego e dizer que trabalho foda que esse cara tá fazendo, mano. Cara, eu te digo assim, quando eu fazia o Sistema Solar lá, eu via muita gente legal olhando os meus stories. De maneira insistente. E depois eu percebi, e aí essas pessoas iam lá e faziam um podcast muito num formato, e eu comecei a perceber que as pessoas não estavam lá pra te admirar com o coração aberto ou querer trocar e agregar com você. Elas estavam pra copiar o seu modelo de negócio e fazer um pra ele. Mas isso também vai... Quando você fica noiando muito nisso, vai se destruindo também. Vai, mas eu sempre gosto de estar com um olhar atento, assim. Até mesmo também pra não me... Eu sou um cara muito aberto, assim, que gosta de conectar de verdade e odeio me conectar com as pessoas erradas, sabe? Que não estão lá no mesmo espírito que eu. Por ter vindo do mercado de televisão, você é muito
armado também, né? Também. Porque eu também a gente viveu um mercado muito competitivo e Porrada, né? porrada, né? Que você tava lá, meio que tava todo mundo olhando, querendo estar no seu lugar e olhando tua vaga. E isso faz mal pra quem tá no lugar também, né? E eu tinha 21 quando eu entrei no MTV. Muito novo. Eu tenho um amigo, Pedro Urize. Você conhece o Pedro Urize? Não? Não. Ele fala pra mim, cara, você era muito... Mano, você já parou pra pensar, sabe? Que você tinha 21. E na verdade, não, eu nunca parei pra pensar, porque as coisas foram acontecendo. Claro. Mas quando você para pra pensar que você tinha 21, e eu tava lá nesse papel de VJ descolado e nananã, e eu era mega assim, muito aberto e tomei muita porrada, sabe? Uhum. Descobri muita trairagem. E eu considero que eu sou um cara, tipo, que tem a sensibilidade aflorada, até mesmo pelo trabalho artístico que eu faço, assim. É preciso você ter a sensibilidade aflorada para poder observar as coisas. Mas também se machuca demais. Machuca. Deixa calejado, mas deixa é um pouco... Eu sinto que é um pouco o choro do palhaço, assim, sabe? Uhum. Tipo, acho que faz um pouco parte, né, de você ser a pessoa pública, de você ser... Faz parte, sabe? Vai doer, dói pra todo mundo. A questão aí não é se vai doer ou não, porque eu acho que dói pra todo mundo que tá nesse meio aí. A questão é o quão forte você vai ser pra conseguir seguir adiante, entendeu? Pra não ficar pra trás, porque vão te julgar, vão te nananã, aquela coisa dos amigos que não curtem teus conteúdos e tal. Sim. E você tá... Cara, chega uma hora que você tem que passar por cima disso tudo, tem que ser forte. E eu me divirto em ser forte, tipo, não consigo ser sempre e tal, mas eu me divirto, acho legal, pô, tô aqui 43 anos, eu fiz a MTV lá atrás, e agora de repente tem um influenciador novo aí que me seguiu, a gente se conectou, porque meu conteúdo tá indo bem aqui também. E aí eu falo, porra, é isso aí, caralho, eu nasci pra fazer isso aí, meu, minha jornada é essa, eu sou comunicador, eu vou estar sempre atento e tentando... Eu gosto, eu me divirto, porque também eu vejo muita gente, apresentadores da MTV, até que eu admirei e admiro ainda, mas que foram referências pra mim, que infelizmente não conseguiram se adaptar. Mas sofrem por isso? Pra caramba. Não conseguem... Eu sei porque falam comigo. Como é que é o estúdio? Essas câmeras que eu vi, quais são? Como é que você coloca? E aí eu vejo que é tipo, nossa, como é que eu vou explicar? Porque é complexo. Uma pessoa que chega pra você assim, do nada, e fala: Pedrão, queria fazer um podcast que nem o teu lá, no YouTube lá. Como é que eu faço? É complexo. Não é? Você tem que abrir o canal, tem que postar, você tem que botar o título. É super complexo. Exatamente. Se você não sentar a bunda na cadeira e assistir tutoriais e se dedicar, ou você tem grana e você vai conseguir contratar alguém e fazer esse trabalho pra você. Começar um podcast é muito fácil, manter um podcast é desafiador, porque uma hora vai acabar as suas conexões para chamar os convidados, uma hora vai e a frequência, e o YouTube te escraviza, né? Se você quiser fazendo um videocast, total, que você tem que ter a frequência, né? Você tem que ter a frequência. Então, assim, se você deixa o canal um tempo sem postar, você vai pagar caro por isso. Você vai pagar caro por isso. E isso que enlouquece as pessoas. Concordo. Agora, também não é diferente do sistema televisivo, né? Essa programa semanal, programa 2 vezes por semana. A questão é a estrutura que você tem por trás. A televisão tem uma puta estrutura. Sim, o digital é você. Só que eu vejo que a nova geração... Só um adendo que tem tem uma brincadeira, né, da maldição dos podcasts, que é que você tem que passar do 7º. Ah, é? É. Se você passar do 7º, você... 7º episódio? Isso, você resistiu. Pô, que ótimo. Porque já passamos dos 50 aqui no Inteligência Orgânica, começamos em maio de 2025, não sei qual é boa, né? Isso aí, sensacional. Não sei se a gente resiste, mas... é uma brincadeira, né? Porque, tipo assim, muita gente... 7 é muito pouco. Né? Concordo. Mas que tem muita gente que começa muito empolgada, usa seus 3, 4 contatos iniciais ali, não sei o quê, e depois, meu amigo, né? Eu acho que pra gente que vem da comunicação, é um pouco mais fácil entender e tocar um podcast. Eu acho que podcast é mais difícil para quem é um dentista e quer ter um podcast, para quem não é da comunicação, e aí o podcast é um modelo de negócio incrível para todas essas pessoas,
porque é onde ela mostra conhecimento, é onde ela se conecta, às vezes até com grandes dentistas da área dela, que ela quer se conectar, não sei o quê. Então ele é muito importante, mas é muito difícil para quem não é da área. É difícil para quem é, e é isso que eu vejo em muitas pessoas da geração que vem antes de mim, que tem dificuldade de mexer com a tecnologia, assim, sabe? Mas você não acha que quem vem dessa geração mais nova, depois a própria geração Z, ele já é, independente da profissão que ele tenha, um comunicador digital na essência? Ele já é forjado na comunicação. E aí quem é mais velho fica olhando pra esse cara com certa raiva. Isso. E é aí que você não... É isso que não pode deixar acontecer. Isso que não pode deixar acontecer. Porque senão você vira o amargo que ficou pra trás. O tiozinho, o cara que tá sempre... Aí na qualquer roda ele tá sempre lá reclamando e criticando, isso né? Isso aqui é uma porcaria. Esses moleques não sabem fazer. Perdeu a qualidade. Isso. O legal é o tiozão que se renovou, que tá lá, que... Sabe? Que entende. E aí eu acho que o legal é o Vinícius de Moraes. Né? É o cara que tava lá, né? Um puta tiozão, mas sempre no meio tava sempre com a juventude ali, entendeu? Mas falando até no Vinícius, pra mim a principal qualidade é a cabeça leve, cara. É a pessoa que, sabe, que não entrou nesse lugar. E se você deixar, isso aqui te leva pra esse lugar, cara. O celular, pra quem está acompanhando no áudio apenas, resistentes. Boa, exato. Se você ficar no celular... Quando eu falo isso aqui, que eu não quero... É tipo o Valdemar, sabe? Não pode citar o nome. Mas é porque, você vai né? Quanto mais... E aquilo, né? Rodei tanto a minha tela que eu fui parar no inferno, né? Foi tão pra baixo que... Porque, cara, chega uma hora que o algoritmo vai entender que a tua pegada é a invejinha, é a raivinha, é a nananã. E o algoritmo também vai entender e vai começar a te bombardear. Cara, quando você vê, você não consegue sair. Eu passei agora 12 dias viajando, chiquérrimo, pra Espanha. Que legal. Com a minha namorada e fiz uma viagem super legal, de carro, fomos pra Bilbao, País Basco e tal. E, cara, eu dei uma... Pô, é tão bom viajar, né, assim, graças a Deus, né, eu tive essa oportunidade e tal, fazia tempo que eu não viajava. Mas, você volta tão, leve. Sabe? E você percebe o quanto você é consumido com isso aqui no dia a dia. Sim. Fazia tempo que eu não viajava, então fazia tempo que eu não tinha essa... Sabe? E aí você fala, ai, mano, como essa coisa aqui prejudica, o celular prejudica, você ficar olhando as redes prejudicam até no teu pensamento. Pensar mais grande, ter mais coragem na produção de conteúdo, se importar menos e tal. Você não ficou preocupado em postar durante o trabalho? Não, eu até postei. E eu pensei bastante sobre como que eu vou estruturar as minhas redes a partir daqui, que eu quero me posicionar um pouco mais também para uma questão de moda masculina, assim, tipo, que é um negócio que eu gosto, que eu consumo bastante, e que eu acho que tem muita gente, enfim, de gosto duvidoso falando sobre isso na internet, com uns papos de coach, assim, sabe? Queria dar uma quebrada nisso, acho que tem um gap aí, tem um espaço aí pra falar disso e tal. Então, eu pensei bastante nisso, mas com uma liberdade legal, com uma liberdade gostosa e tal. Eu acho também na Europa, né, e só fazendo uma observação, assim, eu acho que eles lidam diferente com as redes sociais. Dizem que eles estão atrás, mas eu não acho que é atrás. Eles têm uma resistência maior e um consumo menor. Isso, eles têm uma qualidade de vida maravilhosa. Eles têm uma população mais envelhecida também, né? Então, isso. Tem menos jovem lá. Mas acho que também o jovem, ele se apega menos a imagem, a like, nananã. Eles têm lá outras os grandes coisas influenciadores da Europa têm muito menos seguidores do que tem aqui no Nós Brasil. Somos mais parecidos com os Estados Unidos. Nós somos além, né? Em termos além de consumo. Exato, a gente dá aula para eles, na verdade. Né? Então acho que a gente é muito, muito louco. Sim, muito louco. Muito louco. E todo mundo precisa ser bem, sucesso, e todo mundo precisa nananá. E ter um abdômen trincado. Isso. Então, tá mais aqui na nossa cabeça do que aqui, no celular. Porque se a gente sabe, a gente precisa tratar, a gente precisa começar a falar mais disso, né? Que é um papo até piegas, mas importante, a gente precisa começar a falar mais disso, a gente precisa começar a entender de que, vamos sofrer menos com isso aqui. Agora, as marcas e o mercado também precisa valorizar quem não é o mais assistido, o mais bombado, o mais Virgínia, o mais é Felipe, o mais... O mercado também precisa começar a privilegiar as pessoas que vão na contramão disso.
Para que as pessoas que vão na contramão disso comecem a dizer, opa, tem um caminho aí, posso sobreviver disso. Não preciso apelar o meu conteúdo. Mas você acha que o mercado... O mercado privilegia muito. E você acha que você tem uma cabeça de mercado que vem do analógico ainda? Você ainda vê como modelo de viabilização da produção de conteúdo a publicidade? Não, assim, porque eu estudei bastante, né? A gente sabe que você tem hoje em dia muitas maneiras de poder monetizar, né? Comunidade é uma delas, né? E a partir da comunidade vem você ganhar por AdSense de YouTube, membros, né? E essas coisas que você fazer. Mas antes de você falar dos membros, do produto, cara, comunidade é importante. Eu sou um cara que eu estou adquirindo comunidade ainda. Eu ainda tenho muitos seguidores antigos, eu ainda tô me reposicionando para ter de fato uma turma que gosta do que eu posto. E não aquelas pessoas que têm um monte de seguidor, mas o conteúdo não engaja, porque os seguidores não são mais sobre aquele conteúdo. Sim, às vezes vieram antes ou mudaram, você mudou teu conteúdo. É a teoria do Kevin Kelly, né? O 1000 True Fans, né? Os 1000 fãs verdadeiros que são capazes de te segurar. Manter tua carreira. Perfeito. Te segurar. Exatamente. Que compram tudo o que você fizer porque gostam muito do que sai de você, independente do que for. Isso é do caralho, velho. Isso é muito legal. Você ter esse tipo de audiência, né? Porque também tem muita audiência do hate hoje em dia, né? Você tem muito engajamento no hate. Voltando àquele ponto lá onde você talvez tenha se desestimulado com o Sistema Solar e com o podcast, foi num momento ali, pegando o histórico, em que o Brasil caminhou para a polarização extrema. Perfeito. E claro que dentro de Flow e dentro de Podpah, eles têm conteúdos com artistas, com funkeiros, o que seja, mas não é isso que fez eles do tamanho que é a polarização. Tem total razão. Eles cresceram mesmo quando eles levaram os grandes políticos no podcast deles. Políticos e polêmicos, né? Justo. Políticos e personalidades polêmicas que geram esse combustível da rede social que é a polarização. E deram voz para muita gente errada. Às vezes estavam lá no caminho. DNA deles, né? Claro, né? Claro. Perfeito. Perfeito. Mas ali, sim, e essa conversa que hoje se reflete em vídeos de 30 contra 1, né? Conteúdo que mais viraliza, que é basicamente um chiclete mental em que, a partir de uma conversa de lacração, né? Que é o fim do diálogo, na verdade. Ali não tem diálogo, ali o que tem é um tentando podia ter, derrubar o outro. Podia ser um conteúdo de muita qualidade, né? Podia. Mas não é. E também não é o que interessa a quem tá fazendo isso. Ao YouTube, não é o que interessa ao YouTube, não é o que interessa ao Instagram, não é. É o forte, o chocante, quando o cara fica sem resposta ali, ou quando... E os dois lados, independente do assunto de polarização, que a gente não tá falando só sobre política, né? Os dois lados com o mesmo vídeo são capazes de tirar interpretações. Total, né? cara. E você acha que isso foi o passo que você não deu no Sistema Solar? 100%. Mas foi consciente? Foi consciente. Mas não consciente no que isso ia dar e no que isso ia reverter. Sim, no consciente de que primeiro, o meu estúdio era na minha casa, né? E tipo, eu tenho uma grande dificuldade com políticos, assim, sabe? Em sair pra tomar um café. E receber em casa é muito, né? Mais do que sair pra tomar um café. Você traz aquela energia pra tua casa. 100%. Né? E aí eu sempre pensei, será que lá na frente eu vou me arrepender, entendeu? Ou já na hora eu já sabia que eu iria me arrepender e tal. Não, eu acho que você entra numa... Graças a Deus eu nunca entrei na lista de ninguém, desses grupos políticos, entendeu? Porque sim, cara, eu venho de uma escola de TV e o Boechat é uma grande referência pra mim e que você não... O jogo é outro, ele passa por um outro lugar. Eu acho que é legal conversar com políticos assim, eu até hoje nunca acabei convidando e nem sentando pra conversar. Um dia, quem sabe, mas talvez não com o político que está concorrendo agora, talvez com um antigo que já teve a carreira política, que tal. A gente não foi convidando políticos que eu acho que esses podcasts ficaram grandes, foi com
Analistas políticos e a discussão em cima do tema político. Sim, assim. os Então, debates. trazer, né? por exemplo, o professor Vila, sei lá, né? O Perfeito. Renato Azevedo. Né? Pessoas Isso. que estavam ali e que, pô, surgiram naquele momento, imagina, de 2013. Não é 20 centavos até 2019, a gente passou por revoluções no país que Total. geraram lideranças e geraram comentaristas. Perfeito. A grande questão é o comentário político, que não necessariamente era um político. Você nunca trouxe esse tema para o sistema solar. Cara, e é muito difícil você conseguir trazer esses temas e não soar que você tomou um partido, que você tá num lado, Sim. né? Não é? É muito difícil, né? Impossível. Impossível. Eu acho que só uma grande emissora, tipo a Band. A Band, você pode ser um apresentador lá do Jornal da Noite, não sei o quê, conversar com o político e ainda assim se manter alheio, né, a um posicionamento. Uhum. Mas no podcast você acaba assumindo um posicionamento. E o meu negócio, o que me nutre e me faz feliz mano, cultura, cinema, música, arte, eu adoro. E a proposta do Sistema Solar era explodir a cabeça e agregar conhecimento pra mim e sair feliz das entrevistas, com o coração leve e tal. Que também eu sei que é o teu objetivo também, exato. Porque isso orgânica. Não é, sabe? Se a gente fizer tudo por causa do like, porque assim, olha, não vou citar nomes, mas eu sei de podcasters grandes que entraram nessa dos políticos, levam lá, fazem os debates. Os debates, né? Mas por dentro a pessoa tá assim... Nossa. Destruída. Tá destruída, cara, tá esgotada, não quer fazer mais, quer mudar o rumo, quer nananana, mas faz um podcast que tenta mudar o rumo e a audiência... Só que o cara tá tão escravo dessa audiência, tão escravo da monetização, que ele volta pra aquele... E aí vai pisando no acelerador, né? Total. E aí tem que ser cada vez pior, né? Aí eu tenho que trazer o cara mais maluco que fala o maior absurdo. Exato. E, cara, porque a gente fica alimentando essa roda. Mas e o que você tá deixando pro futuro também, no sentido de que todo o conteúdo que a gente faz é um arquivo que tá aí pra humanidade. Eu muitas vezes vou lá e coloco Roda Viva, eu gosto de ver Roda Viva antigo. Roda Viva Senna 89, quando ele ainda ele ainda ia ganhar o primeiro campeonato mundial e tal. E eu sempre penso, cara, será que um dia alguém também, daqui 20, 30 anos, não vai digitar e vai cair no meu Sistema Solar e lá entrevistando alguém? Entrevistando Cortella. Sim. Sabe? Pô, quero deixar um bom registro aí, histórico, quero deixar uma parada legal. Deixar só, sabe? Então, assim, eu não sei. Eu sinto essas responsabilidades. Eu já ouvi que eu sou chato porque eu não falo palavrão nos meus podcasts e tal. E aí você vê, né? Tipo, aí você fica, caramba, né? Tudo que me ensinaram era não fala palavrão quando você estiver com o microfone ligado. Porque a gente tinha uma obrigação de falar com todo mundo, né? Acabou o mainstream. Isso, não total. Existe mais mainstream. E essa coisa Você sabe uma coisa que eu entrei num debate profundo agora, recente? Desculpa. Não, por favor. Se o negócio do Odete Roitman é realmente um fenômeno genuíno mainstream que tá todo mundo falando, ou se é algo que veio forçado. Que falam que está todo mundo falando. Falam que está todo mundo. Eu tenho mais essa impressão aí, cara. Putz. Sabe? Eu briguei com tanta gente. Não pegou assim do jeito que estão vendendo que pegou. Né? Sabe? Porque assim, não sei, eu sou um cara noveleiro e muito ligado nessas coisas e tal. Faz muito tempo que eu não assisto novela, mas a última que eu assisti foi a Avenida Brasil. Na Avenida Brasil eu tenho a impressão de que sim, aí... Foi o último grande fenômeno, talvez. Aí mas isso tem 15 pegou. anos, Felipe. Tem, mas... Isso tem 15 anos. Eu acho que nunca mais o Brasil vai parar pra ver algo da TV. Sim. Acho que isso aí nunca mais vai acontecer. Não, mas eu tenho amigos que juram de pé junto ali, principalmente quem trabalhava na Globo. Não, cara, tá todo mundo falando, você vai, o povo fala no ponto de ônibus, a galera tá fazendo bolão pra ver quem... E, cara, na academia também algumas... Mas eu falo, cara, mas... Não, eu acho que aí um grupo de amigos, 40 anos... Poucos também, eu falo, cara, vocês estão sabendo? Cara, não tô sabendo de nada. Mas pode ser que a novela ainda não acabou, né? Ela vai ter ainda o desfecho, pelo que eu entendi. Acabou de matar a mulher, né? Acabou, já rolou. O assassinato matou, só que depois é quem... A grande
É quem matou, né? Quem porque matou. Eu, por exemplo, estou ficando afim de repente, dar um play na novela por causa desse papo todo. Então. Então Mas pode será ser que isso acabe funcionando? Seja, a máquina do mainstream global que funcionava de um jeito isso. E que a gente cresceu. E que hoje em dia não é mais. Não é, mas ele opera de um jeito. Cara, eu entro no elevador do meu prédio e aí tem a TVzinha lá e aí tem um QR Code. Vote em quem você acha que matou o Odete Roitman. Isso é legal. Aí tem da votação. 550 mil influenciadores falando de quem matou Odete Roitman. Aí tem os brasileiros que invadem o Instagram do Copacabana Palace, flodando de comentários porque a cena foi gravada lá. Aí o cara fala assim, pô, se eu soubesse que a segurança desse hotel é tão fajuta, eu tinha invadido no show da Lady Gaga. Ou seja, cara, é engraçado, aí cria-se um bloco de carnaval da Odete Roitman. É que a Globo, eu sinto que a Globo, ela ainda tem essa necessidade de dizer, cara, o Brasil tá parando pra ver a gente, né? Isso, exatamente. Só que uma coisa é fato, eles ainda têm o poder de fazer isso acontecer ou parecer que está acontecendo, assim. Eu sou um grande admirador da Globo, assim, tipo... eu acho eles é a melhor, é o grande canal de comunicação e de audiovisual do Brasil, pra mim ainda é a Globo. Tenho minhas ressalvas, claro que tenho. Eu gostaria que todo mundo estivesse falando sobre uma série que a Globo colocou, Claro. já buscando novos formatos e tal, mas isso é só uma questão minha, de gosto mesmo. Acho novela ainda meio totalmente ultrapassada, mas a gente sabe também, estudando audiências e tal, que a audiência da Globo é uma audiência que a gente não acessa, no sentido de que o Brasil é muito grande, quem tá assistindo mesmo as novelas da Globo não são não é a nossa galera. Não assiste o Inteligência Orgânica, isso, com certeza. Mas que tem ainda gente pra caramba assistindo a Globo, isso tem, assim, sabe? Mas, pô, vários conteúdos de Globo Play lá, o Vale o Escrito, um documentário maravilhoso. Os Outros é uma série muito boa também. Sim. Porque quando eles querem, eles sabem isso, eles fazem mega estudo de mercado, eles têm profissionais muito capacitados, que lá na alta cúpula, quando eles querem fazer produtos assim, com cara de Netflix top e tal, eles conseguem fazer e tal. Mas às vezes parece que eles não querem fazer mesmo, sabe? Continuarem tocando. Mas hoje em dia, assim, eu vejo espaços aí na televisão com relação à música, com relação a transmissões de festival, assim. Eu adoraria fazer uma transmissão de Lollapalooza. Sim. Mas você entrou também depois desse momento de Sistema Solar, é muito no mundo do esporte também. Né? Muito, cara. Eu teve uma época que, agora, da mesma maneira que agora eu tô me posicionando mais pra música e tal, 6 anos atrás, até mais, eu falei, eu vou trabalhar com esporte. Eu detectei ali um espaço. Eu achava que da maneira que eu falo e tal, eu conseguiria ter acho que o esporte precisa de gente um pouquinho mais comunicadora pra falar. Às vezes eu acho meio boring lá, os caras sentados, de caminho. Mas já tinha mudado meio isso, quadrado. Né? Desde o Leifert 2009. Mas é que assim, ou é o Leifert, né, a piada pra caramba, e o Fred agora, ou é uma coisa muito jovem, ou uma coisa muito... Eu queria achar o meio termo entre essas duas coisas, assim. Eu achava que tinha um espaço pra isso. Até a ESPN fazia o Bruno Vicari, que é apresentador do Sport Center, que estudou comigo no Batista, um irmão meu. Ele é um cara que eu considero que consegue comunicar um pouquinho mais dessa maneira, assim. E, cara, eu pisei no acelerador. Trabalhei na Ronaldo TV, na Copa do Mundo, lá com o Ronaldo. Trabalhei no esporte interativo, né? Eu fui no esporte interativo... Cazé estagiário, Pedro Certezas estagiário, fiz um programa chamado Fanáticos lá, que era um passa ou repassa de futebol. Eram duplas representando o seu clube e era de conhecimento sobre o seu clube. O dia que o Marcelinho Carioca fez o 43º gol, não sei o que, o cara tinha que... E era eu e o Luizinho Freitas, que hoje em dia é o narrador da Cazé TV, né? O Cazé e ele e tal, a gente apresentava juntos esse canal. E eu fiquei 6 meses morando no Rio. Cara, foi o canal que eu passei que mais se aproximava da MTV, em todos que eu passei, porque ficava em Botafogo, era um monte de moleque carioca, piroca das ideias, assim, pós-praia, sabe, indo trabalhar pós-praia ou pré-praia. Cara, era uma movimentação tão legal, e eles transmitiam a Champions League, e o esporte interativo sempre teve um conhecimento de internet muito grande, tanto que depois foi aplicado na Cazé TV, né, que é a mesma turma da Live Mode.
adorei trabalhar lá, cara, e tal. Fiquei 6 meses, depois fiz a temporada 2 também do Fanáticos e tal, enfim. E depois fui trabalhar com o Sport Group, aí essa casa também tinha envolvimento com bets também, bancando o projeto e tal. Só, cara, vou te ser sincero, eu desisti, tipo, eu por enquanto não trabalho mais com futebol, assim, velho. Sim. Acho que não deu pra mim. Aí depois eu fiz um programa chamado Os Quatro Grandes. Esse é um detalhe importante. Que é com o pessoal do Futeboteco, que é um programa bacana de futebol, e o Luca Bop, que é um cara que fala muito de São Paulo e de futebol. Tem um podcast também. Isso, né? O Bopismo. E a gente fez uma mesa onde cada um representava um time, o seu time. E eu fiz o papel de corintiano. Mas, cara, eu não sou um torcedor. Nossa, tomou porrada pra caramba. Cara, eu nunca fui tão xingado na minha vida. E por corintianos, que era um negócio que, assim, cara, me doeu mais ainda, me doeu triplo, assim. Esse cara era corintiano, esse playboy. E, cara, eu frequento o estádio de Corinthians desde 90, tá ligado? Eu vi muita coisa de Corinthians. É que eu não sou o próprio padrão de torcedor e eu não xingo, eu não tenho esse nível, eu não tô nesse lugar na minha análise de futebol. Puta lá a vida. E aí, cara, aí eu falei, não, isso aqui, Deus, chega, velho, chega, não é pra mim, mano. É que ali não vivemos de títulos, né? Vivemos de Corinthians. E o cara que vive de Corinthians, o Corinthians é uma casa, é um bando de loucos mesmo. Eu sou São Paulino, mas eu trabalhei 7 anos no esporte, eu posso dizer, tenho muitos amigos. E o Corinthians, existe um mercado que é trabalhar com a mídia para corintianos. Perfeito. Ali em São Paulo isso é muito forte. Você vai ter muito view, porque é uma massa. View, imagina. E existem pessoas hoje, por exemplo, o Ivan Moré, meu amigo, é um cara que sabe lidar, ou seja, sabe o que fazer para atiçar esse público. Isso. E ele fala com esse público, né? Perfeito. O Ivan viraliza muito. Virar aqui, sabe viralizar. Isso. Cutucando ali esse público, que é aquele público que vai dar essa Mas o Ivan, né? Ele tem essa chavinha aqui, sim, que eu não tenho. Que é o do... Ele entende isso como a parte do jogo e ele segue adiante. É o DNA boleiro. Isso. Ali, E ele é do esporte, sim, né? Então, assim, esse é o caminho dele e tal. Então você deve ter tomado muita Nossa, porrada. Cara, e aí eu desisti, meu. Eu falei, não... E aí eu considero que que os meus conteúdos não deram certo falando de esporte. Aí acho que essa análise também é importante de se fazer. Tem coisa que é pra você, tem coisa que não é pra você, tem coisa que o público se conecta quando você fala, tem coisa que não. E aí, cara, eu me dei conta depois de tantas tentativas, né? E aí eu comecei a fazer esses vídeos de música e começaram a ir muito bem. E eu falei, cara, talvez eu esteja rejeitando uma coisa que lá em 2005 eu já tava falando, abraça a música, sabe? Eu tenho muita fé e me conecto muito com os pensamentos divinos meus. Mas é formalizado em alguma religião? É católica, assim mesmo. Mas muito baseado em fé, assim, sabe? E natureza, no poder da natureza e das energias e tal. Não no dogma. Isso, não no dogma, não na parte mais utópica, assim. E sim na questão da energia mesmo. E, cara, eu acho que a música é um caminho, assim. Comecei a apostar mais, isso começou a se clarear na minha frente. E agora eu tô nessa mensagem minha, né, interna, que é tipo, cara, vai na música, vai falar de música. Ainda é legal, porque você pode dizer... Não, lá em 2005 eu já falei, entrevistei tanta gente, Lenny Kravitz, o Marilyn Manson, o Kevin Spacey, Chorão, tem muita história aí, muita coisa. Por que rejeitar? Sabe? Porque às vezes, né, a gente vai... Isso é amadurecimento também, né? Também. Tem uma época que você apresentou o Cine MTV, né? E hoje, o que eu tento fazer? Eu tento falar muito de cinema na música. Na música. Então, por exemplo, eu tava te falando, né? O Bruce Springsteen agora tem um filme novo do Jeremy Allen interpretando ele. Eu gravei um conteúdo sobre a trilha sonora do Tron, que acabou de ser lançado, que é do Nine Inch Nails. Então tem toda uma indústria aí de trilhas sonoras e nomes musicais que ou estão atuando em filme, Bad Bunny atua agora no filme novo do Adam Sandler. Não tem fim, isso não tem fim. Então é um... E é um mercado também de creators hoje, né? Perfeito. Existem creators que estão nesse nicho, no caso. Isso, e tem muita junket lá, as entrevistas com o elenco, sabe? Para influenciadores, né? Isso. Não são mais para
Canais, é. E eu fico pensando assim, aí no lugar de eu ser o tiozão amargo, que vai ficar vendo um influenciador de 23 anos entrevistando o Leonardo DiCaprio e o Benício Del Toro, e eu vou ficar lá, eu era o cara, em 2005 eu entrevistei o... Não, eu vou me posicionar como um produtor de conteúdo da música, mostrar que eu tenho um histórico com música e tal, e daqui a pouco a Disney lá, não sei lá quem vai falar, pô, chama o Solari lá pra fazer. Tem que correr atrás, né? Você tem que estar um pouco, sabe? Enfim, eu acho que a parte também de esporte, assim, de sempre ter praticado esporte e tal, me traz um pouco essa coisa, não, vamos lá, vamos correr atrás, vamos... É uma competição, mas no sentido de mais saudável, assim, não uma competição invejosa perante os outros, mas de querer sentir que eu tô entregando um conteúdo legal e tô conseguindo trabalhar, porque, mano, se eu não precisasse pagar conta, aí eu fazia tudo muito mais nem aí. Eu só me importo minimamente com essas coisas aqui tudo, com a repercussão, com o engajamento, porque também quero ganhar o dinheiro e pagar as contas, porque a gente cara. vive num mundo capitalista em que isso importa, né? Exatamente. Exato. Claro. Aí lá na frente, com mais de 60, aí eu vou lá pro meio do campo, aí eu largo tudo isso. Mas aí que tá. Você acha que então esse momento que você tá vivendo agora tem a ver com autoconhecimento, é você chegar Fato. até você mesmo. Isso, cara. É a minha fase mais madura, é a minha fase feliz, eu tô feliz no amor também, cara. Eu tô num relacionamento muito legal e que me permite poder olhar para as coisas que realmente importam, assim, sabe? Eu tô muito bem resolvido com várias questões minhas internas. Então, cara, eu tô, assim, me sentindo bem maduro. E acreditando muito que é um novo momento, sabe? Pintando isso pra mim mesmo. Que eu saí agora da empresa que eu fiquei 2 anos e meio. Mas você teve momentos em que você identificou que você tava deprimido, sei lá? Total, meu. Total. Vários. Sério? Ah, é. Eu penso muito. Mas você fez terapia e tal? Fiz terapia, sabe? Esporte sempre me ajudou muito. Mas chegou a se medicar, alguma Não. coisa assim? Não. Não. Cara, sempre... Porque depressão é algo químico, né? Diagnosticável. Perfeito, mas eu também considero que a depressão ou momentos de baixa, né? Porque eu considero que essa vida artística, assim, a minha vida artística, ela é assim. Então, quando eu tô aqui, não é tudo aquilo. E quando eu tô aqui, também não é tudo aquilo. Mas abraça o caos, porque eu acredito que todas as minhas criações legais vieram de um momento de muita deprê. Eu falo deprê num sentido, não a depressão, ou que eu tive pensamentos ali, mas deprê no sentido, caramba, comendo mal, dormindo tarde, sabe aquelas porcaria, bem aquele, o fio do Adam Sandler com as pizzas espalhadas e tal, sabe? Mas tentar também ver isso com um pouco de leveza, de humor. Sim. A Fernanda Young dizia que o fundo do poço tem mola, né? E que quando você bate lá, você rebota. Mas para você bater no fundo do poço, você precisa ir até o fundo. Então, uma coisa meio Bukowski, uma coisa meio Fernanda Young. Tem um monte de artista que bebeu do sofrimento, que bebeu da deprê. É na deprê que vai te vir a... Isso aí pode ser uma... Sabe? Eric Clapton, não existe bom blues de barriga cheia. Maravilhoso. Não existe um blues bom de barriga cheia. Mas essa dificuldade te faz criar. Mas você acha que esse ponto ali da depressão é comum entre todos vocês que passaram ali? Porque eu também tenho meus pontos baixos ali, mas eu não vivia a exposição com 21 anos. Eu já estava mais maduro quando eu fui trabalhar em TV, aparecendo, no caso. Né? Eu era estagiário lá, mas não aparecia. Então, bateu em vocês diferente, até porque você vira o rei do mundo, o ego vai pro... Cara... vocês são convidados para todas as festas. E a TV te dá mó maquiador, figurinista, van pra te buscar sozinho, sabe? E você se coloca num lugar e, mexeu com a cabeça de toda essa galera. Eu ia perguntar. Toda essa galera jovem aí, com certeza mexeu com a cabeça. Tipo, todo ex-VJ é alguém que já meio passou avariado das ideias e eu acho que a gente não conversou sobre isso, porque eu acho que o homem, o masculino, já tem por si só uma dificuldade de se abrir. A nossa geração mais ainda. E às vezes meio na competição você acaba não se abrindo. Eu falo, cara, eu tô pensando em umas dificuldades e tal, né?
né? Eu sou filho de argentinos, né? Eu acho que o argentino... É muito emotivo. Isso, ele se abre mais, ele beija o amigo e tal, então ele tem uma relação diferente. A gente, eu acho que se abriu pouco. Mas só um adendo, cara, que eu queria falar, que é... Eu entrei nessa da van só pra mim, o carro que passava pra mim pegar, que eu brinco que é uma brincadeira, tipo, você foi colocado num pedestal... Me sentia nesse pedestal, mas, cara, aí eu fui atuar numa série que contava a história do Zé do Caixão. E eu fiz um papel do melhor amigo e sócio do Zé do Caixão, Mário Lima, que realmente existiu. E quem fez o Zé do Caixão foi o Matheus Nachergaile, né? E, cara, eu trabalhei com o Mion, eu trabalhei com muitos apresentadores que têm uma estrutura muito grande por trás. Empresário, e aí eu fui trabalhar com o Matheus Nachergaile, que foi a minha maior aula de humildade artística, assim, tipo... ele deitava no chão, pós-almoço, filmagem, horários difíceis e tal. Ele precisava dormir, descansar. Cara, ele deitava no chãozinho ali com uma blusa e passava dificuldade porque o orçamento era baixo pra fazer, né? Cinema, né? E, cara, um cara que vem do teatro, né? Um cara que jogava muito e queria o bem da equipe, e queria o bem dos atores também. Só que era o Matheus, tá ligado? Que talvez não, que pra mim é maior do que todos os apresentadores que eu trabalhei junto. Ele é muito grandioso, ele é uma Fernanda Montenegro, né? E ali eu pude, graças a Deus eu tava com a consciência de poder observar aquilo e falar, que aula, mano. Eu quero ser mais assim. Eu brinco com ele que, tipo, ele chegava de manhã lá na van e eu brincava com ele. Você tá precisando de roupa, Matheus? Sabe, com as roupas rasgadas. Porque ele não tava se importando. Ele tava se importando em mandar bem, como o Zé do Caixão, que era um baita papel difícil, e ele apavorou ali, fez muito bem. Então, cara, eu graças a Deus, eu pude também fugir dessa Isso, cara. Porque eu pude detectar. Eu sei que eu fui egocêntrico vários momentos lá na MTV. Acho que eu era meio... Fazia parte do job description. Também fazia. Que merda isso, né, cara? Que horror isso, né, cara? E eu com 21 anos, claro. Não sei o que, eu entrei na onda. Vocês chegaram lá, assim. Se eu visse uma GoPro lá, de como eu entrava na van, talvez eu falasse, nossa, que bosta de que bosta, que perdidaço, entendeu? Mas eu pelo menos consegui me dar conta disso. E aí eu considero que foram os meus momentos de introspecção, de pensamento, de terapia, de buscar conhecimento. Ser entendeu? muito próximo do Mion, pra você e pro André, que eu tenho mais proximidade, conheço bem, não era algo danoso? Porque ele era sempre foi. Sim, né? Nesse sentido. De tentar se comparar com ele, assim. Um cara totalmente fora da curva. Total. Tipo, qual que era a questão? E vocês eram os meninos dele. Isso, e a gente queria ser Mion, né? E qual que era o nosso caminho ali naquele momento? Não, a gente não devia querer ser Mion, porque aí eu complementava muito mais, entendeu? Eu acho que eu consegui ser assim no Legendários, onde o Mion era o nome principal e eu tava totalmente ali sabendo que o meu foco era as matérias de meio ambiente, né, sustentabilidade, que eu fiz muito, que era esse o foco, que eu era o escada do Mion, que eu era... Mas também chegou um momento onde eu percebi, se eu ficar aqui, eu vou ser pra sempre o escada do Mion. Preciso procurar o meu caminho, assim, sabe? E ainda bem que a nossa amizade sempre continuou. Quando eu falei isso pra ele, que eu queria sair e tal, ele também super deixou e tal. Mas, essa relação com ele, você depois com o tempo vai percebendo que ela, de certa maneira, ela te priva da construção do teu caminho individual. Porque eu não entrei na MTV eu não entrei na MTV sozinho. Eu entrei na MTV muito na bota do Mion. E eram os meninos do Mion pra MTV também. Pra MTV também. E quem não ia com a cara do Mion, automaticamente não ia com a nossa cara. Daí tinha muito isso. Então, né? Mas eu acho que, cara, com o tempo, eu consegui, graças a Deus, assim, eu consegui ter uma relação muito legal com o Mion, embora hoje seja muito distante, porque pela questão dele estar na Globo e tal. E eu também consegui me aproximar das outras pessoas. Tem muita gente que olha pra mim e sabe que eu tenho o meu caminho. Sabe que o Solari tem uma personalidade, é dele. Pode ter começado com o Mion e tal, mas... Não, esse cara aqui faz a parada dele. Com certeza. Ele sabe fazer o conteúdo dele. Então
que bom, que eu acho que eu consegui construir isso e hoje em dia eu tenho minha independência total, assim, sabe? Isso é muito bom. Mas vai fazer né? bastante tempo. Já Acho bastante que quando tempo. você já tava fazendo o sistema solar aí. Isso, eu já tinha saído há 5 anos da Record. Já era muito. É. Assim, mas digo que deve ter sido uma influência pesada, de certa forma. Total, cara. E essa proximidade. Nome muito grande, né? Ele é um nome muito. Ele sempre foi um nome muito grande, né? Sempre foi. Que mexeu muito sempre com a galera, assim, né? Eu acho que ele assim. Quando eu entrei na MTV era a volta do Mion, 2005 você também. Ele já tinha sido muito importante ali quando ele criou o Piores, no 2001, 2000, alguma coisa 2000, ali, né? Aquele formato. Aí ele foi pra Band. Isso, que é onde eu trabalhei com ele. Quando voltou pra MTV foi quando eu entrei, ele já chegou como nome, né? Ali, isso. Que era pra voltar primeiro por ele fez um assim. VJ, Deu errado na Band, né? Lá, deu nossa, a Band foi polêmico, deu totalmente errado, né? Porque era pra... Ele causou muito. Isso. Causou muito Jackass, muito Andy Kaufman, muito subversivo, pré-pânico, ainda não existiu o pânico, então, né, foi subversivo, e aí os patrocinadores saíram fora e o programa mudou de nome de Descontrole para Sob Controle. Maravilhoso, né? E aí um dia falaram tchau, Mion, e aí ele volta pra MTV e reconstrói a moral dele lá dentro, né? E também lá na MTV você era muito visto como esse par do André, né, cara? Que também depois teve o próprio caminho dele. Isso. E vocês também ficavam com essa imagem. Totalmente. Eu considero que eu tive, né? Não tive, mas o meu caminho foi muito também construir o meu caminho para me desvencilhar e não ficar para sempre colado numa outra pessoa, né? Cara, isso é muito prejudicial para qualquer carreira, eu acho. Eu sinto isso quando eu decidi fazer o conteúdo do meu pai e eu fico, né? Hoje em dia sempre as pessoas não... Perfeito. Você me conheceu como Pedro Mota, que eu nem usava a Cortella. Né? Que isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal, assim. Pedro Mota... Não, eu nem conhecia o conteúdo do seu pai. Claro. 2005, imagina. Seu pai tava o quê? Nas universidades, provavelmente, exatamente. Né? Ele tinha uma carreira de palestrante ali, ele era alguém reconhecido no meio acadêmico, no máximo. Perfeito. Ali, né? Não tinha nem escrito, acho que talvez ele tinha 2 livros, né? O grande livro dele, o Quarta Obra, é de 2007, 2008, por aí depois. E aí depois, anos depois, tem essa conexão, que é muito louco. Pô, o Pedro é filho do Cortella. Aí eu conheço o seu pai, né? Conheço seu pai, aí um dia eu me ligo que ele era seu pai. Exato. E eu tenho porque você não usava o Não usava porque lá, eu né? não queria justamente ser... Atrelado, né? Mas, curiosamente, o meu pai tinha feito palestra na MTV. Quando ele foi lá fazer a palestra, eu levei meu currículo. Maravilhoso. É que o conteúdo do seu pai cai muito bem pra MTV, pra aqueles promos que às vezes te fazia pensar, parar pra pensar, sabe? Era um evento pro mercado publicitário que mostrava que a MTV tinha comunicação direta com o jovem. Então, eles faziam um projeto que era uma pesquisa que aí eles chamavam meu pai para apresentar e comentar. Perfeito. Ali. E aí eu levei meu currículo lá em um desses eventos e deixei. E aí rolou. Aí rolou. Aí me chamaram lá. Ou seja, nepotismo puro. Maravilhoso. Mas na hora de fazer o crash... Naquela época... Bom, eu também com o Mion, eu sempre fui... Costa quente. Peixe. Totalmente peixe. Na Record também, cara. Exatamente. Na Record também. E a gente quer se desvencilhar disso. A gente quer, mas ao mesmo tempo, nesse meio do processo... A gente tem que tomar muito cuidado pra não... Cuspir no prato que comeu. Isso. Não soar ingrato. Que é a última coisa que eu quero. Total. Que um dia o Mion ache que por eu ter falado uma coisa ou outra, eu estou soando ingrato. Porque é totalmente contrário. Eu prezo a minha gratidão ao Mion. E eu vou sempre falar disso. Total. E dele e tal. Porque eu acho bonito isso também. E as histórias que eu admiro de pessoas... Elas tiveram também alguma pessoa que as ajudou. Todo mundo. Entendeu? E Todo com certeza mundo. o Mion tem o dele, não é? Né? Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Ainda mais em televisão. Isso. Essa é a máxima geral. Mas claramente uma coisa, outra coisa. Claro. Uma coisa é a gratidão e tal, outra coisa é você querer seguir o seu caminho, assim. E isso não nos impede de um dia voltar a trabalhar. Eu voltar a trabalhar com o Mion, você claro também. Que não. Tipo, vai estar sempre a porta aberta aí, assim, sabe? E eu fico muito feliz por acompanhar a jornada dele, eu sempre soube os sonhos do Mion e, cara, ele realizou, assim, sabe? De ser efetivamente popular. Isso, talvez, né? Que era exatamente isso, assim, o sonho dele. E que ele foi galgando da maneira dele e tal, mas é uma determinação inacreditável. O Mion tem uma determinação inacreditável que é de se aprender, assim, sabe?
E que eu aprendi vendo, não ele falando e conta. Não, eu aprendi vendo ali, sabe? Foi no exemplo, assim. Ele é um cara que trabalha bastante, assim. Fica lá nas produções e participa de tudo, gosta de participar de tudo, monta as equipes, Geninho, Iê, Estão né? lá ainda? Fepa, tão. Eu não sabia. Tão. Tão. É muito engraçado. O Kaká Marcondes, a filha dele estuda na mesma escola da minha filha. É mesmo? E o Kaká ele tem mora uma em filha São pequenininha. Paulo ou mora no Rio, Kaká? Mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Ele tem uma filha da pandemia. Assim, tipo, Caramba, é mesmo? E ele já deve ter seus 50. Isso, exatamente. Que legal, cara. Enfim, agora virou papo se você continua até aqui... Fofoca. Se você continua Papo até interno. aqui no papo... Obrigado. Imagina, Felipe. Eu que agradeço. Eu acho muito bom essa clareza que você tem, que só a maturidade traz, né, cara? Eu me sinto muito nesse momento também de transição, que é a partir do autoconhecimento e do tipo... Tem uma entrevista que eu já citei aqui, você como bom filho de argentino já deve ter visto, que é a do Darín. Perfeito. Inclusive com o Fantino, Alejandro Fantino, Exato. que é esse apresentador argentino que pra mim é uma referência. Assim, eu assisto bastante ele, porque ele é muito bom de silêncios. E esse vídeo do Darín, justamente o que viraliza ali, o que é legal, é o silêncio dele, do apresentador. Ele desmonta. Porque o Darín fala... Pra quê? Ele tá falando de Hollywood, né? Isso, exatamente. Por que você não foi pra Hollywood e tal? E ele fala, pra quê? Só que o apresentador fica... Mas o dinheiro que você podia ter acontecido... Mira la guita que poderia... E ele fala... Para... E ele fala, eu me tomo dos duchas calientes por dia. Aí eu apresento... E ele sabe jogar, que eu acho que é lindo. Esse jogo... Mas era muito espontâneo, não é? É espontâneo, mas ao mesmo tempo ele também está ficando em silêncio, porque ele sabe que esse silêncio, numa entrevista, quando um cara fala uma coisa forte, pra mim é muito mais impactante do que você retrucar. O cara falou um negócio e aí você fica... Deixa ele... E aí ele vai continuar. Deixa decantar. Isso, né? Esse time que é muito difícil. Eu não consigo fazer sempre, porque eu sou expansivo e falando. Eu também não. E o Fantino tem um timing de entrevista, que é uma métrica, né, de timing. Parece uma música. Cara, eu vou buscar outras entrevistas que eu acho fantástico. Busca essa inteira, inclusive. E aí ele desmonta falando justamente sobre isso, né? Sobre eu não preciso estar em Hollywood, porque eu sou muito feliz onde eu tô. E eu, hoje em dia, entendo muito isso, assim. Tem vários lugares que eu sempre quis estar, que hoje em dia, cara, eu não preciso. Eu tô super feliz onde eu tô, da maneira que eu entendo esse meio, por não ter surtado nesse meio, por não ter virado um caçador de trends e não ter falado coisas que eu não queria ter falado, que eu não penso, mas que pra me encaixar com grupos e tal, eu falei, eu bradei. Cara, eu tenho orgulho de, sabe, de ser até meio chato em alguns sentidos, mas de ter uma personalidade forte e hoje em dia mais consciente sobre isso tudo, assim. E coerente, sabe? Né? E limpo. Isso. E aí eu quero que isso se reflita no meu conteúdo. Que quando eu falar, eu seja um cara que seja entendido como, pô, tá, que cara bacana, que cara coerente, pô, que cara, vou seguir, eu vou ouvir esse cara, que é o Quero Boechat, e o Serginho Groisman, que eu gosto muito também, são caras que navegam nisso, assim. Sim. Isso. Como faz falta o Boechat, né? Pra caralho. Eu Ninguém tive a chance de trabalhar com ele. Tive. Eu trabalhei 2 anos na Band depois da MTV, né? Fui pauteiro do Jornal da Band e depois editor do Jornal do Boris, que era o Jornal da Noite. Maravilhoso. Maravilhoso. Histórico. Mas o Boechat... E aí, foi legal a experiência com o Boechat? Foi muito... Assim, a Band era pensar numa redação em 2025, pensar numa redação de 2008, é um ambiente absurdamente tóxico, de gritaria, dedo na cara e... assédio moral, sexo, correndo solto, assim. Fato. O Boechat era alguém muito duro, mas era uma aula trabalhar com ele, assim, né? Era alguém que na reunião pós-jornal, que vinha... É mesmo. Destruindo os VTs ali. Já vi editor sair chorando dali, né? Enfim, era do momento. Isso era do momento. A gente passou. A gente passou por e que pesadas. bom que não é mais assim. Mas era alguém extremamente verdadeiro, cara. Era alguém que quando tava bom e ele gostava, ele vinha e falava que tava bom. E um comunicador de verdade, né? De verdade que participa dessas reuniões de pauta, que às vezes dá porrada. Claro que, né, tem maneiras e maneiras, mas... Eu não consigo ir no Rio de Janeiro pra
fazer palestra ou dar evento sem citar o Boechat, cara, porque ele tinha uma conexão ali com os taxistas. Ele tinha o programa dele na rádio, né, que ele era muito mais na rádio. Ele era muito mais Boechat, radialista minha mãe do que... ele da rádio. Exatamente. Do que... E ele também tem família argentina também, se não me engano. Mesmo, sabia. Eu acho que ele é argentino ou então a mãe é argentina, assim. Argentino com francês e morando no Rio, alguma coisa Caramba. assim. E ele tinha ali, ele tinha um exército, que era o exército dos taxistas do Rio de Janeiro. Maravilhoso. E ali você não escutava a notícia, você escutava, ele foi meio precursor da opinião. Isso. Só que ele sabia dar essa opinião. Sabia. E ele batia num cara, mas o cara não ficava puto com ele. Ele também sabia sabe? Isso eu admiro muito, eu gosto muito. Gosto muito desses comunicadores, assim, dessa maneira. Então é isso, cara. É continuar seguindo o meu caminho, trilhando esse caminho, sabendo que ainda não... Nem acabou... Tá, a jornada é longa, eu vou continuar produzindo meus conteúdos. Um amor, assim, meu. E gosto muito da qualidade visual também. Prezo muito pela qualidade visual das coisas e tal, sabe? Cabem várias vidas dentro de uma vida. Cabem, né? Cara. E agora eu tô programando um cenáriozinho novo lá em casa. Uma coisa mais de couro, luzes baixas. Você pira e muito tal. na estética Piro também na estética, do coisa. Isso é legal, né, Me cara? divirto, Ainda assim, gostar disso é muito bom. Porque... E um mundo de IA ainda, importante. né? Que você nem vai precisar fazer isso. Aí, meu. E aí eu quebro a cabeça em como... O que a gente vai fazer com a IA, assim? Como a gente, que tipo de conteúdo que a gente vai acabar produzindo com a IA? Porque, meu, quando eu fico vendo lá os Sora da vida e não sei o quê... Você sabe que eu fui fazer uma palestra num evento que chama Hacktown, e aí tava um professor meu da SPM lá, que hoje é super ligado à IA, deixou o celularzinho dele gravando ali do lado do palco. No dia seguinte ele me enviou um podcast de 2 pessoas conversando com todos os temas da minha palestra, assim, tudo que eu falei, citando. E nesse momento, inclusive, o palestrante falou sobre tal coisa. Ele ouviu a palestra e transformou em um podcast conversado. Isso. Notebook LM, o nome do... Então, mas aí no fim das contas a gente percebe que no fim é criar formato, porque isso aqui faz qualquer coisa que quiser. Qualquer coisa que quiser. Cada vez com uma perfeição cada vez maior. E rápido. Rápido, né, cara? De um dia pro outro. De um dia pro outro, ferramenta nova e tal. Então, mas o que vai ser feito? O que a gente vai fazer? O quê? É isso que eu tô pirando, cara. O que você acha? Eu não sei, meu. Talvez criar algum tipo de podcast. Eu não sei. Eu não sei. É tanta possibilidade, assim... que eu não sei, cara. Esse podcast aqui foi criado para responder essa pergunta. Eu acho que assim, ó... O que vai sobrar para nós, seres humanos? Pra gente... Eu te digo, você já sabe essa resposta. Você tá chegando nesse momento. Qual? A arte, cara. A arte, a resistência. A arte. O que vai sobrar pra gente o que o Felipe, que passou por todos esses lugares, consegue fazer. Porque o vídeo igualzinho você fez ali do que você me mostrou do RPM com o Mario Kart. A IA até pode fazer, mas não vai ter a profundidade que ele tem. Perfeito. Né, de ter sido feito por esse cara que passou por todos esses lugares. O meu medo entendeu? aí é se eu não vou acabar me rendendo a produção em massa que ela pode... Porque assim, se eu pensar aqui... Não, você pode se render o seguinte, deu certo eu fazer RPM com o Mario Kart, agora eu vou fazer Titãs com... Isso. Eu vou fazer um que é Calypso com Sonic. Calypso com Sonic, exatamente. Isso é se render. Isso você tá escravo do algoritmo. Totalmente, assim. Aí você tá fudido. Vamos lá. Só que eu ainda preciso parar na frente do celular e botar meu rosto real ali de banho tomado e sem olheira e olhar pra câmera e gravar. O que eu posso vir a me render é... Cara, você não precisa mais sentar na frente. Eu já entendi como é teu rosto. Eu já entendi. Você não vai precisar. Só digita o texto aqui, que eu falo com a tua voz, que eu faço vídeo bonito, com qualidade visual e tal. E você não precisa mais sentar e gravar. Não precisa mais. Aí é um lugar que eu falo, opa, então eu consigo fazer 7 vídeos sem ter tanto trabalho assim na semana. Bora fazer. Mas, cara, eu gosto de sentar no... O que eu mais gosto da comunicação é o café antes.
É disso que eu gosto. E é disso que eu mais sinto saudade. De chegar na MTV lá, e a Real, e a galera do figurino, e as trocas de ideia, e a resenha comendo solto, e o artista que chegou no prédio, não sei o quê. Pô, isso aí é o que me mata, assim, velho. É o é a resenha, são as histórias, amizade com a galera atrás das câmeras. Todos os caras lá da MTV, assim, todos os câmeras, todos os caras de edição. Porra, meu, Sabe que esses dias eu levei minha filha pra comer a pizza ali no balcão? Na Real. E continua, cara, aquela mussarela eu fui lá outro oleosa. dia, Cara, Só que a padaria não é mais a mesma. Que nunca foi padaria. Né? Foi toda reformada, né? Tudo diferente. Acho que teve uma chuva que quebrou tudo lá, inclusive mesmo? até a banca, uns anos atrás e tal. Mas o balcão ali, ainda continua o balcão, o formato ali, o cara ainda te serve a pizzinha ali com aquela mussarela. Meu Deus, maravilhosa. Ali, sabe? Então, assim, é aí também que você entende que nem tudo é o conteúdo pronto no fim. As pessoas também precisam entender que também essa jornada do processo... São as camadas. Ela é muito legal. Também ela é o que pode te alimentar e te fazer ter vida. E se importar menos se aquele vídeo não foi tão bem. Não foi tão bem, mas puta, foi engraçado pra caralho lá no dia que a gente gravou. Isso também é legal. Isso também vale a pena. Isso também conta. Essa é a minha busca aqui. E que bom que nós vivemos esse momento gravando no café. É isso. Obrigado, meu. Obrigado por ter me chamado e de dividir as ideias e experiências aqui. Sempre que você me chamar, eu vou estar presente. Chamarei. Que Obrigado. Bom, Felipe. Que bom que você chegou nesse lugar com todo o caminho percorrido, né? Que nós que chegamos, na verdade. E se você chegou até aqui, 81 minutos... Diga o que você achou desse papo, né? Inteligência Orgânica Podcast sempre trazendo uma conversa de um ser humano para um ser humano. Por enquanto. Né? Com certeza esse papo poderia ter sido agradável, resumido em um vídeo de 1 minuto, com uma trilha sonora bonitinha. Com a polêmica. Só o trecho do Mion. Né? Eu ia falar isso, começando com o Mion, ele... Não, o corte que eu não faria, mas o podcast famoso faria. A influência do Mion foi danosa, foi pesada. Né? Estou tentando me desvencilhar. Exatamente. Bom, não tente se desvencilhar da sua inteligência orgânica. E se você chegou até o final, obviamente, comente Mion aqui. Isso! Hate, hashtag. Não, claro que não. Comente aí solar, que é isso que a gente quis trazer um pouco para você. Pensamentos solares. Pensamentos solares. Existem várias vidas dentro de uma vida e se você só está vivendo uma, eu acho que você está perdendo um pouco do que é a experiência essencialmente humana, que vai além da tela, que tem a ver com viajar para a Espanha, tem a ver com olhar para a janela, tem a ver com fazer outra coisa enquanto você ouve esse papo. Espero que você tenha lavado uma boa louça, lavado a alma, percorrido algum bom circuito, correndo, porque é isso que a gente quer aqui no Inteligência Orgânica. E se você quiser colaborar com esse projeto, gire essa rodinha aí do capitalismo, sendo membro do canal, se inscrevendo, né? Eu acho que esse é o pior pedido possível para a pessoa. Mas ele é necessário. Que ele é fundamental, né? Mil fãs verdadeiros. Se eu tiver 1000 fãs verdadeiros aqui que fazem qualquer coisa e topam qualquer entrevistado, esse projeto se sustenta. Acho que é um ótimo objetivo, assim. Sabe? Pra ter, assim, é um ótimo objetivo. Uma vez alcançado, aí o resto é tudo. Só alegria. Como esse podcast não tem absolutamente nenhum objetivo comercial, mas que se ele vier sempre será bem-vindo. Amém. Né? Porque não somos hipócritas. É isso. Mas colabore com ele. Quer dizer, o objetivo comercial é do Amaury aqui, né, Amaury? Pô, Estúdio Amaury e Mauro aqui. O Estúdio Amaury cobra. Amaury cobra. É mil. 1000. Valeu, gente. Até o próximo episódio, Felipão. Valeu, turma. Prazer obrigado. Enorme Valeu, Pedrão. você. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.